começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast quinzenal sobre o universo da impressão. Olé, olé, militantes da impressão, aqui Tânia Galuzzi e comigo para mais este mergulho no universo da impressão, Hamilton Costa. Olá, Tânia, olá pessoal, sempre muito bom estar aqui com todos vocês e hoje temos convidados especiais, hein, Tânia? Sim? Temos sim. Pessoal, nesse episódio nós vamos conversar sobre um impresso que eu adoro, que são os rótulos. A gente sabe que uma boa embalagem é meio caminho andado para o sucesso de qualquer produto e quando a gente está falando de rótulo, então, no meu olhar, isso fica ainda mais evidente. Há uns 15 dias a gente estava lá no supermercado, Hamilton, já no caixa, passando ali umas comprinhas, quando chega o namorado da minha filha com um vinho. Opa, ele ia pagar? Ele ia pagar, ia ter deixado. É isso aí. Olha, no final das contas ele pagou sim. Mas no mesmo instante que eu vi, o vinho, no mesmo instante eu fui capturada pelo rótulo, lindão, com textura, relevo, e eu comentei imediatamente: "Uau, Felipe, que bacana!" E o namorado da minha filha falou, sem pestanejar: "Eu sempre compro pelo rótulo." Bom, que me perdoe os entendidos, né, Hamilton? Mas a atenção com o rótulo é um ótimo indício de que a vinícola tem um cuidado especial com o produto que está lá colocando no mercado, não é? Isso aí. Claro que tem algumas outras questões, né, que entram na decisão do vinho para levar para casa, mas não há dúvida de que vários, inclusive especialistas, né, são os primeiros a reconhecer a importância do rótulo nisso tudo. Aliás, nos lembra do episódio 3 da temporada passada, que a gente falou especificamente sobre rótulos de vinho, com o sommelier Rodrigo Ferraz, que confirmou isso, inclusive ele estava fazendo alguns para produção própria, né, dizendo que rótulo vende sim e muito. E disse mais, falou que já viu produto bom empacar na prateleira em função de um rótulo mal projetado. E para falar sobre tendências para esse produto tão cheio de possibilidades, nós vamos conversar com o Renato Rafael, gerente de produtos para a América Latina, e com a Casey Ramalho, gerente de desenvolvimento de negócios. Ambos trabalham juntos na Avery Dennison. A Avery Dennison é uma empresa com atuação global que desenvolve materiais para etiquetas e rótulos autoadesivos. Ela está em mais de 50 países desenvolvendo uma gama bem ampla de materiais funcionais que aprimoram o desempenho das embalagens, exibindo informações que conectam o físico e o digital. Isso inclui produto para vários setores, desde cuidados pessoais, alimentos e produtos farmacêuticos até etiquetas com identificação por radiofrequência. Casey, Renato, um prazer ter vocês aqui. Obrigado, Tânia. Obrigado, Hamilton. É um prazer da nossa parte. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Tânia. Muito bom participar. Hamilton também. Eu tenho escutado aqui o podcast muito nas viagens aí que eu faço para os clientes, voltando ou indo. É muito bom atualizar aí sobre tudo que vem acontecendo e as principais notícias aí do mercado. Muito bom. Parabéns aí pelo podcast. Obrigada pela audiência. Bacana ter vocês aqui conosco hoje. Joia, gente, eu proponho que a gente comece falando sobre as principais tendências para o mercado de embalagens para os próximos anos. O que vocês acham? Perfeito, Tânia. Vamos começar falando das principais tendências que a gente visualiza até 2030. A primeira delas, e a mais forte, está relacionada à sustentabilidade. Isso tem sido uma prioridade das empresas, dos governos e, acima de tudo, dos consumidores, né? A gente vê os consumidores globalmente cada vez mais preocupados com a questão da sustentabilidade. E isso tem um reflexo também na parte de embalagens. Mais adiante a gente vai dar mais detalhes e alguns números para vocês. Uma outra tendência muito forte é o crescimento do comércio eletrônico. Claro, impulsionado pela pandemia, e a gente vê o Brasil como um dos ou principal protagonista nesse crescimento. As vendas online hoje, definitivamente, elas fazem parte da vida dos brasileiros em diferentes segmentos, pela comodidade e segurança crescente que ela tem trazido. E dentro do universo de etiquetas, a gente acaba falando muito de funcionalidade, mas também de apelo em gôndola. É um apelo em gôndola virtual, eu diria, mas tão importante quanto o presencial. E como que a internet das coisas ela pode ajudar nesse universo também. Também vemos como tendência
as rápidas mudanças, as preferências dos consumidores. É o que eu gosto de chamar de consumidor camaleão. É o consumidor que quer cada vez mais facilidade no uso e manuseio das embalagens, ele está preocupado com a segurança, né, de saber que o produto que ele comprou chegou bem, que a experiência dele vai ser perfeita no que tange a segurança do alimento ou daquilo que ele está consumindo, e um consumidor cada vez mais buscando ser surpreendido. E nesse sentido também, os rótulos e as etiquetas podem ajudar muito. E por fim, não menos importante, a gente vai falar da tendência relacionada à alta produtividade. Isso sempre foi um mantra, né? Inclusive no mercado autoadesivo, e esse mantra ele tem estado cada vez mais forte. Como que a gente pode otimizar processos, a gente pode identificar oportunidades e, acima de tudo, fazer cada vez mais com menos. Então, acho que essas são as 4 tendências aí que estão norteando dentro do nosso entendimento as aplicações autoadesivas. Mas, afinal, o que é um rótulo, uma etiqueta autoadesiva e como é essa construção, né? Como é esse sanduíche, entre aspas, né? O rótulo ele é composto pelo frontal. O frontal é a parte que ela está visível no produto. Então, quando a gente vê um shampoo, um condicionador ou qualquer outro produto, uma bebida, por exemplo, o que está ali aparecendo e o que carrega a informação, a logomarca, a descrição do produto, etc., aquilo é o frontal, que dentro do mercado de rotulagem primária, ele acaba se comunicando, entregando a imagem, a mensagem, mas em aplicações mais funcionais, como, por exemplo, em cadeias logísticas, essa etiqueta ela vai ter como principal papel carregar ou entregar uma informação variável, que é o código de barras de um produto, que é o preço, peso de 100 gramas de mussarela, 200 gramas de presunto, no ponto de venda, etc. Independente da aplicação ser funcional de apelo em gôndola, o frontal ele vai ser o protagonista aí no que tange a mensagem e a conteúdo. Logo abaixo do frontal, ou que garante essa adesão do frontal ao substrato, está o adesivo. É onde a mágica ali acontece, é onde está o segredo da coisa, né? Se a gente pudesse resumir, ele é um conector, né? Ele vai conectar o frontal ao substrato, a diferentes substratos, a diferentes tipos de substratos. E quem carrega essa estrutura toda é o liner, né? O liner siliconizado. Ele cumpre o seu papel de transportar esse conjunto, esse sanduíche. Durante o processo de rotulagem, ele acaba ficando pelo caminho. E também quando a gente fala de liner, são basicamente 2 opções, o liner papel e o liner filme. Então esse é um pouco o conceito da construção autoadesiva. Legal. E só para completar, a Avery Dennison ela entrega tudo isso ao convertedor, à gráfica, aquele que vai produzir e vai imprimir esse material. Ele entrega todo esse produto para o cliente de vocês, que é o convertedor, o fabricante, certo? Exatamente. Nossos clientes diretos são as gráficas, né, os convertedores, e eles realizam o importante trabalho de impressão, né, da imagem, da mensagem, da logomarca, e também fazem o meio corte no material, que é deixar a etiqueta, o rótulo já pré-formatado, com o meio corte ali realizado, viabilizando na ponta a rotulagem, o destaque, né, da etiqueta e do rótulo, né. Ótimo ponto mesmo, tudo isso que o Renato comentou, né, e adorei o ponto, a questão que vocês levantaram do vinho. Realmente a gente é impactado pelo rótulo, é impactado porque, bem ou mal, se tivesse tudo sem rótulo, como que a gente conseguiria perceber o valor agregado de cada um dos vinhos que a gente compra ali? E no Brasil tem bastante ainda oportunidade para se criar rótulos diferenciados para esse mercado, inclusive, né? E aqui na Avery, nós temos um time todo dedicado e focado em desenvolvimento de novos negócios, né? Que é aqui a parte do meu time, que visa recolher informações do mercado, mas também recolher informações de institutos de pesquisa. Então, a gente vem entendendo as demandas dos principais donos de marca e também dos institutos de pesquisa, para a gente entender como que essas tendências refletem também nas demandas do mercado de alimentos, do mercado de personal care e até mesmo em mercados mais engenheirados como o mercado automotivo, por exemplo. Então é super importante a gente entender que essas tendências que o Renato comentou estão sim sendo demandadas por esses mercados, que a gente vem conversando bastante. Alguns com mais intensidade para um fator de segurança, o outro para outro fator de personalização. Então, todos os mercados, de forma genérica, acabam falando dessas principais tendências: sustentabilidade, conectividade, personalização e segurança e produtividade. Então,
sempre essas principais tendências vão de encontro com esses mercados que a gente também atua. No final das contas, desde o vinho até para o mercado de alimento e logística, tem etiqueta. E todos têm essa demanda e esse impacto das tendências que o Renato comentou. Legal. Então, tomando uma delas, que é a sustentabilidade, que hoje é evidentemente extremamente forte nesse sentido, né? Quer dizer, como é que a Avery Dennison está se adaptando a essas demandas? Que medidas estão sendo tomadas para reduzir o impacto ambiental de produção de rótulos e etiquetas? A Avery Dennison, ela estruturou o seu negócio em 3 grandes pilares. Foi uma definição global e as regiões têm trabalhado fortemente nesse sentido. O primeiro pilar é oferecer inovações que promovam a economia circular. O segundo é reduzir o nosso impacto ambiental nas operações e na cadeia de abastecimento como um todo. E o terceiro tem a ver com gerar um impacto social positivo para os nossos colaboradores e também para as comunidades em que atuamos, nas quais nós temos presença. É importante mencionar que a Avery, ela, de forma muito pioneira dentro desse setor, ela promoveu já faz alguns anos as suas metas de sustentabilidade, desde o começo bastante agressivas no bom sentido, né, de colocar sempre um tom de desafio para que toda a corporação se mova nesse sentido e trabalhe junto com toda a cadeia, etapa após etapa, realizar essa evolução relacionada à sustentabilidade. O nosso portfólio hoje, ele reflete muito as ações que nós estamos fazendo relacionadas a esse primeiro pilar, né, que são as inovações linkadas à economia circular. Os nossos produtos hoje, a maioria deles, eles estão organizados em alguns R's. O primeiro deles tem a ver com materiais que facilitam a reciclagem, o reuso e a compostabilidade dos materiais. O outro, onde a gente inclui todos os produtos com conteúdo reciclado, mais uma frente relacionada a materiais de origem responsável. E aqui a gente, dentro da Avery, a gente não fala somente de FSC, que é o mais conhecido, né? A gente já está olhando inovações, tendências e tornando realidade outras formas de produtos com conteúdo responsável, né, com uma procedência responsável, né? Então, por exemplo, a gente tem filmes cuja matéria-prima principal é o bagaço de cana. É um exemplo desse tipo de inovação. Temos uma linha lá fora onde parte do conteúdo dos rótulos é feito de resíduos de cevada ou resíduos de uva. Tudo isso não só reforça o compromisso com a sustentabilidade, mas também ajuda as marcas e os produtos a contar uma história relacionada ao conteúdo, né, que a embalagem está levando ali, seja um vinho, seja uma cerveja, etc. E nós também, dentro desse guarda-chuva de soluções, quando a gente fala em produtos, a gente fala também de materiais mais leves, né, é o R de redução. Que produto a gente pode desenvolver que seja mais fino, mais light, né, entre aspas, versus a construção original, entregando a mesma performance, com alguns benefícios indiretos, tais quais mais etiquetas por rolo, etc. Tudo isso está muito em linha com o que a gente tem promovido para os nossos clientes de uma forma geral. Por fim, eu queria trazer algumas novidades bem legais, algumas delas bem frescas, né, que são desse ano de 2023. Opa, a gente gosta de novidade aqui, né, Tânia? Pode trazer. Gostamos muito. Vamos lá, a gente tá com a mala cheia de novidades aqui. A primeira delas é relacionada ao reconhecimento APR que nós conquistamos esse ano para os nossos filmes com adesivos acrílicos laminados produzidos aqui no Brasil. O que é a APR? A APR é uma organização americana, é uma referência mundial em reciclagem de plásticos e há uns meses atrás nós submetemos os nossos principais produtos com frontal filme para um laboratório certificado, parceiro da APR. Depois de uma bateria bastante rigorosa de testes, protocolos bastante extensos, a APR ela nos comunicou que os nossos materiais foram reconhecidos como soluções que não impactam o processo de reciclagem de embalagens de HDPE, de polietileno de alta densidade. Isso significa que, no processo de reciclagem desse tipo de substrato, os nossos rótulos eles podem permanecer na embalagem sem atingir um índice ali que compromete
a reciclagem como um todo. Então é uma ótima notícia. Em outras palavras, a gente está confirmando, comprovando com testes, né, que o nosso material ele é amigável a esse tipo de reciclagem de polietileno de alta densidade. Adicionalmente, também promovemos recentemente a conquista do selo BioPreferred. Também, através de uma bateria bem intensa de testes, o nosso adesivo Hot Melt ele conquistou esse selo, que também é de um organismo americano, bastante respeitado globalmente, que atesta que o nosso adesivo Hot Melt, ou melhor, os nossos adesivos Hot Melt, S2045N, C2075, a família Defan, enfim, todos eles contêm 42%, em média, de conteúdo renovável em sua composição. Também é uma ótima notícia, né? É uma novidade, é um benefício que toda a cadeia pode promover, acaba sendo um diferencial sustentável dos nossos produtos. E por fim, eu queria mencionar o Liner Art Patch. Esse não é uma novidade tão fresca, a Avery foi pioneira no lançamento dessa inovação aqui no Brasil. O Liner Art Patch, ele é o Liner Patch, né, o Liner Film Patch, com 30% de conteúdo reciclado proveniente do processo de reciclagem de garrafas PET. Eu queria seguir nessa mesma linha, né? Eu queria saber como é que vocês enxergam a influência dessa preocupação, né, da sustentabilidade no design e na escolha dos materiais utilizados nos rótulos e etiquetas. Legal, ótimo ponto, né? Porque a gente tem as soluções aí disponíveis, todas as soluções que o Renato aí comentou, e é um grande esforço nosso da gente entender, relacionando aí com as marcas, a importância disso chegar naquelas marcas que são atendidas por esses convertedores. Não é simples divulgar sustentabilidade e entender aonde estamos, né? E o quanto que o rótulo pode contribuir para uma embalagem mais sustentável. Então, é desafiador. O convite que eu deixo aqui é para os convertedores e até marcas que estão nos escutando, de nos procurar e a gente, como especialistas em rótulos, poder colaborar de alguma forma em que quesito que esse rótulo pode contribuir para essa embalagem específica em relação à sustentabilidade. Existe uma pesquisa da Diretiva de Ecodesign da União Europeia que diz que 80% do impacto ambiental de uma embalagem, ela é determinada, né, esse impacto ambiental é determinado na fase de desenvolvimento do projeto inicial do produto. Ou seja, é super importante que lá, quando a marca estiver desenvolvendo uma embalagem, é importante ela ter todos os quesitos definidos para caminhar para algo mais sustentável. Então, é isso que a gente fala de ecodesign. O ecodesign é fundamental. E utilizar o conceito de ecodesign nessa fase inicial do projeto começa com a compreensão de como essa embalagem vai proteger o produto, porque bem ou mal, né, gente, a gente não pode esquecer que tem que proteger o produto para ele chegar de forma íntegra no consumidor. Tá, como que vai ser essa embalagem? Como que ela vai proteger o produto? Como que ela vai incentivar o uso pelo consumidor? Como que o vinho lá está impactando o consumidor também? É uma preocupação, marketing, né? Como que ele vai impactar? Como que vai ser o uso desse produto com essa embalagem, com esse rótulo? E como que a gente vai permitir um fim de vida dessa embalagem cada vez mais circular, incentivando um consumo, um pós-consumo mais sustentável? E tudo isso, como que a gente vai envolver a escolha do design do rótulo certo para a embalagem certa, para o produto certo? É uma jornada, a gente desenvolveu um guia de ecodesign para ajudar as marcas e os convertedores aí para entender como que esse sistema de decoração pode contribuir com a embalagem mais sustentável e que vai permitir que os materiais possam contribuir de alguma forma. Sustentabilidade são várias escolhas. Ainda a gente precisa escolher como que a gente vai fazer, a gente precisa envolver todo esse time interno da empresa, porque tem o pessoal muito importante ali, que é o pessoal de desenvolvimento de embalagem, mas também interno na empresa tem vários outros stakeholders que precisam estar engajados com essas escolhas, que é o time lá de marketing, o time de manufatura, o time de compras, engajados a entendendo como que essa embalagem vai compor, vai ser composta, né, e como que esse sistema de decoração também é importante ser escolhido com muito envolvimento. E aí também vem os fornecedores de rótulo, os fornecedores de frasco, da tampa,
como que eles podem também trabalhar de uma forma colaborativa para entregar um resultado super eficiente em relação à sustentabilidade. Então, não é simples, é uma jornada, precisa de muito envolvimento, mas com esse trabalho colaborativo é possível chegar a uma solução cada vez mais sustentável, cada vez mais ágil e inovadora em relação à sustentabilidade. Não é simples, mas eu faço um convite aí para que as marcas nos convidem e os convertedores nos convidem, porque a gente precisa cada vez mais fazer parte e envolver outros stakeholders da cadeia para, sim, garantir que aquela embalagem é um passo a mais em relação à sustentabilidade. E outra frase que muita gente fala aí é: nunca vai ser 100% sustentável, sempre tem um passo a mais. Então, se a gente der um passo hoje em relação à sustentabilidade para aquela embalagem, para aquele produto, amanhã a gente vai lançar outra versão, vai vir mais um passo. E assim é uma jornada que a gente pode contribuir de forma colaborativa. Deixa eu te perguntar uma coisa, Casey. Nesse seu convite vem junto esse manual, porque me interessou esse manual aí que você falou. Como chegar a este manual, que eu já fiquei interessada nesse material. Podemos, de forma aí estratégica, com cada um dos clientes, compartilhar as informações. O convite é da gente, de repente, te mostrar. É muito visual, né, Tânia? Da gente contribuir com isso, e o guia para o ecodesign tem nos nossos materiais e a gente pode sim compartilhar aí com o pessoal. Maravilha. Eu acho bacana a gente observar que dentro desse contexto de foco tão grande e contínuo em sustentabilidade, nós todos temos que ser mais especialistas no assunto para que as inovações elas de fato aconteçam, e também que nesses desenvolvimentos, em todos os elos da cadeia, aqui na Avery, no end user, no convertedor, que exista essa participação das pessoas de sustentabilidade também. Quando a gente desenvolve um produto, a gente tem cada vez mais sentado com a gente a área de sustentabilidade. Não basta o produto ele atender os requisitos comerciais ou todas as propostas de valor ali esperadas e padrão do produto. Não basta ele ter uma excelente performance, mas cada vez mais ele precisa entregar sustentabilidade, ou ele precisa gerar menos impactos no meio ambiente, etc. Então a gente enxerga aqui dentro da Avery cada vez mais isso como um atributo do produto e algo esperado como benefício, né, como uma entrega que o cliente está esperando ali na ponta, para que isso norteie as nossas decisões internas também. Deixa eu avançar em outra das tendências que vocês apontaram, que é o crescimento do comércio eletrônico, né? Como é que isso vai continuar impactando o segmento de rótulos e etiquetas? E como é que os fabricantes de embalagem podem aproveitar essa tendência? Eu vou começar compartilhando alguns números bem interessantes com vocês. Numa recente pesquisa do site Cupom Válido, foi levantado que o Brasil ele lidera o ranking mundial de crescimento das vendas online. 22% de crescimento só no ano de 2022. As projeções elas também são bem otimistas. Quando a gente considera os próximos 3 anos, nós estamos falando de um crescimento de mais 21% aproximadamente até 2025, ano após ano. Esse índice ele é quase 2 vezes maior que a média mundial, que é de 11%, e acima de países como Japão, Estados Unidos e França. Ou seja, realmente, quando a gente fala de comércio eletrônico, o Brasil está como protagonista aí nesse cenário. São números bastante impressionantes. E qual que é a contribuição, qual que é o papel das etiquetas e dos rótulos nesse contexto? As etiquetas precisam ser cada vez mais consistentes, né? Porque nós estamos falando de uma jornada de ponta a ponta, né? Quando a gente observa a cadeia logística, a etiqueta que está ali na caixa, no produto, ela tem que ser robusta, ela tem que permitir a leitura de um código de barras sem fricções, sem problemas, né? Sem erros, definitivamente de ponta a ponta. Então, a preocupação com a qualidade, com a performance, mas acima de tudo com a consistência, ela é cada vez maior. E aí a gente fala também de inovações que realmente têm revolucionado o setor. É inevitável a gente mencionar aqui o RFID, e também eu não poderia deixar de mencionar a Avery com um portfólio pioneiro de RFID, com uma fábrica recém-inaugurada aqui em Vinhedo, 100% focada em RFID. Uma outra questão que eu gosto sempre de trazer nos treinamentos e nas conversas com os clientes, o ponto do apelo em gôndola. Né? E aí, de novo, eu gosto de falar de um apelo em gôndola virtual, quando a gente faz uma compra online. Quando a gente está no supermercado físico, né, a gente vai fazer as compras lá do mês, ou pega o carrinho para fazer as compras, a gente encontra no supermercado
inúmeros produtos enfileirados ali, um ao lado do outro. E o que faz a diferenciação naquele momento de compra, muitas vezes é o rótulo, muitas vezes é a única forma de comunicação de uma marca que não tem a possibilidade de fazer uma propaganda no horário nobre, no canal mais assistido, né? Então, o rótulo ele acaba sendo a forma de comunicação, muitas vezes a única forma de comunicação com o consumidor. Pesquisas indicam que o consumidor, ele leva até 3 segundos, menos de 3 segundos, na realidade, para tomar uma decisão de compra, nesse processo de escolher entre um produto e outro. E a gente sabe também que a maior parte dessas decisões são tomadas no ponto de venda, quando eu me refiro a compras por impulso, né? Mais de 70% das compras são nessa categoria. Agora, vamos viajar um pouquinho para o ambiente online, né? O consumidor, ele tem muito mais possibilidade de visualizar embalagens, inclusive de mudar de site. Com um clique, o que ele demoraria minutos ou um bom tempo para sair de um supermercado com seu carro e ir para outro, na internet ele consegue fazer isso em questão de segundos, né? Então, eu diria que esse poder de escolha do consumidor, ele se tornou ainda mais potencializado. Assim como ele pode visualizar com um clique milhões de opções de produtos. Ou seja, o rótulo, a parte visual do produto que está sendo mostrado ali naquela página, naquele site, ganha ainda mais evidência. E essa experiência ela vai ser complementada quando o consumidor recebe o produto em casa. E aí entra um ponto também importante para finalizar, que são as possibilidades que esse rótulo ele pode oferecer de interação com o consumidor. Uma compra online, algumas vezes, ela pode não passar toda a segurança que o consumidor está buscando, mas, de repente, com o NFC aplicado ali na etiqueta, no rótulo do produto, esse consumidor, ele consegue criar uma relação de confiança maior com a marca, ele consegue ser levado ao website da marca, conhecer sobre a história do vinho, sobre a história do produto, sobre a história daquela empresa. Então, acima de tudo, a gente vê a etiqueta, o rótulo, ganhando essa importância também, de criar essa intimidade e estabelecer relações de confiança com o consumidor. Cria um diálogo, né, com o próprio consumidor. Exatamente. NFC, você está falando daquela tecnologia de comunicação entre dispositivos, é isso? Exatamente. O NFC que nós estamos promovendo cada vez mais para produtos de consumo, produtos que estão aí no supermercado ou nas farmácias, né? Então a gente tem cada vez mais mostrado a toda a cadeia, né, de end users e de convertedores também as inúmeras possibilidades que essa tecnologia permite, de uma forma muito amigável, muito fácil para o consumidor. Fazendo um link com o que eu falei minutos atrás, o consumidor ele quer ser surpreendido, consumidor camaleão. Você contar com uma tecnologia como o NFC nesse movimento é super interessante, é super válido. Legal. E o outro que você citou, o RFID, né, a tecnologia de radiofrequência, né, as chamadas etiquetas inteligentes. Bom, vamos lá, gente. E aí, continuando na linha aí, né? Além do crescimento da venda pela internet, eu queria conversar com vocês sobre os outros desafios enfrentados pelos fabricantes de rótulos e etiquetas no Brasil ao lidar justamente com esse consumidor camaleão aí que você citou, né? Que essas mudanças rápidas na preferência desse povo todo que somos nós. Então, como lidar e quais são esses outros desafios? Eu costumo falar que o consumidor eles estão exigentes realmente e também a competitividade entre as empresas estão muito grandes. Então as empresas vêm procurando formas de se destacar, procuram maneiras criativas, inovadoras de se destacar não só com essas interações que o Renato comentou, mas também como se destacar nas prateleiras, porque realmente o consumidor está sendo abordado cada vez mais por mais meios, de outras formas e na prateleira também. Está se destacando muito o aumento por substratos diferenciados e tecnologias para criar esses looks mais marcantes, mais coloridos, para que o consumidor realmente seja impactado, tenha uma atenção diferenciada. De repente, até quando você fala ali, vou voltar para o que você falou no começo ali, né, dos vinhos. De repente, usar um papel texturizado, um rótulo holográfico, por exemplo,
que sensorialmente ele vai ser impactado de uma forma diferenciada, porque ele vê que aquele material realmente teve uma preocupação diferente para produzir o rótulo. Então, a gente vê um pouquinho mais de uso, aumentando o uso de substratos realmente diferenciados, né? Então, é uma crescente procura tanto para esses materiais diferenciados, para atender a personalização que se procura. Também a gente vê uma crescente procura por impressão digital, que antes era mais emergente e hoje está vindo como uma solução muito comum. Além de soluções aí, como o Renato comentou, do e-commerce, né? Cada vez mais as empresas procurando formas de fazer a boa gestão da informação, como criar essa personalização do consumidor, criar essa interatividade de forma ágil, reinventar a forma de entregar para o consumidor, também ter a redução de desperdícios aí nesse processo de estocagem e como nesse momento também chamar a atenção do consumidor nas prateleiras das lojas, né? Então, tudo vai de encontro aí com os principais desafios enfrentados nesse mercado aí de rótulos, né, embalagens. Legal, já que você falou em impressão digital, como é que vocês estão lidando com a demanda crescente de embalagens personalizadas, você, seus clientes e o mercado? A gente olha muito essa questão dos gatilhos, né, de conexão com o consumidor, porque a gente vê aí mesmos embalagens impactando consumidores diferentes. A gente tem aqui 4 consumidores diferentes, a Casey, o Renato, a Tânia e o Hamilton. Nós 4 consumimos água, mas a gente consome de forma diferente, mas a gente vai consumir o mesmo produto. Então, quando o Renato comenta de NFC, ou os gatilhos que fazem com que o consumidor seja impactado, que são essas embalagens inteligentes, conectividade com o consumidor, as marcas vêm procurando com o mesmo produto, como que eu vou impactar 4 ou outros consumidores diferentes com aquele mesmo produto. Então, tem muita gamificação que a gente fala, muitas ações específicas para cada tipo, para cada nicho de consumidor, e tudo isso é possível fazer de forma rápida, ágil e prática com esses triggers, como é o caso do NFC. Então, acho que essas ações aí, a gente tem visto como grande desafio para incluir essa embalagem inteligente, afinal de contas, a embalagem está dentro da casa do consumidor, só que são consumidores diferentes. E como que a marca pode fazer ações diferentes para cada tipo de consumidor? E isso dá para ser feito através de NFC ou qualquer outro trigger aí, que são os gatilhos de conectividade com esses consumidores diferenciados. Eu queria olhar agora um pouquinho mais para o convertedor, para o fabricante de embalagem, né? Então a gente sabe, como a gente já comentou no começo, que produtividade, né, é lei para qualquer indústria e sempre. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como a Avery Dennison tem lidado com essa questão, né, questão da produtividade nos seus clientes e o que ela tem feito para garantir o processo de fabricação mais ágil e eficiente nas gráficas e convertedores. E quando a gente está falando de fabricação mais ágil e eficiente, a gente está falando de sustentabilidade aí também, né, porque a gente está falando de redução de consumo, né, de energia, de tudo mais. Então, como é que vocês estão olhando para essa questão junto aos clientes diretos de vocês? O tripé performance, qualidade e consistência segue sendo nossa prioridade quando a gente fala em fabricação de materiais autoadesivos. A gente se auto-intitula uma empresa fabricante de materiais autoadesivos, mas, além disso, cientistas de materiais, né? Então, a gente trabalha desde a concepção do produto, da formulação do adesivo, da junção ali de todos os componentes do rótulo autoadesivo, para que, no fim do dia, lá na ponta, ele, de fato, entregue essa consistência que acaba tendo um link muito forte com a produtividade, né? Um produto inconsistente, um produto que gera paradas de máquina, por exemplo, ele é um inimigo, né, da produtividade. Não facilita que ela flua naturalmente. Eu acho que esse é o ponto de partida da resposta aí para a sua pergunta. Além disso, nós continuamos investindo em novas tecnologias. Adicionalmente, a Avery mantém e tem ampliado o seu serviço Exact. Isso é um serviço bastante interessante, né, que os convertedores gostam muito, até pela amplitude do portfólio da Avery nesse sentido, em que o convertedor, para alguns produtos pré-estabelecidos, ele pode escolher a largura da bobina do rolo,
mediante alguns comprimentos lineares pré-estabelecidos, pré-definidos. Então, isso dá uma flexibilidade muito legal, né, para o convertedor e também gera impactos positivos em produtividade. E, por fim, o liner PET, no caso da Avery é o liner rPET, com conteúdo reciclado, ele segue em uma crescente bem interessante pelos benefícios que ele entrega relacionados à produtividade, à consistência, como é um liner filme, em comparação ao liner papel, ele é mais robusto, ele tem menos tendência à ruptura, né, do liner na linha de conversão, por exemplo, e também na linha de rotulagem. E um outro benefício importante, quando a gente compara um produto com liner papel versus um produto com liner PET, em função da espessura desse liner PET, nós podemos ter mais etiquetas por rolo. Em alguns produtos aí, esse benefício chega a 30% ou mais de etiquetas por rolo. Então, isso é benefício em produtividade, você tem menos setups, você tem uma otimização logística e você tem uma série de benefícios aí, diretos e indiretos relacionados a isso. Para a gente fechar aqui, eu vi que vocês têm um programa voltado à economia circular, que é o AD Circular. O que é isso e como é que está a adesão das empresas para esse programa? Bom, o AD Circular é nada mais do que um programa em que a Avery se preocupa com a gestão do resíduo que a gente produz, mas não só aqui dentro da fábrica. A gente tem programas para cuidar dos nossos resíduos aqui dentro da fábrica, porém, e esse rótulo, quando vai para o convertedor, existe um resíduo, que a gente chama aí comumente de esqueleto. Para onde está indo esse esqueleto quando o convertedor vai reciclar os seus resíduos? Então, a gente tem uma preocupação forte, com metas ousadas, para garantir que esse resíduo não vá para o aterro, nem mesmo para o coprocessamento. Como que a gente garante que ele promova a economia circular? E não só dentro dos convertedores, dentro dos brand owners, dos donos das marcas. Existe o resíduo liner PET ou liner glacine, né? Que estão indo para onde? Claro que tem grandes desafios aí para a gente falar com todo o Brasil, com todos os donos de marca que usam rótulos autoadesivos de todos esses mercados que a gente gera vendas, para a gente contribuir para que esse resíduo não vá para o aterro, nem mesmo para o coprocessamento, e sim garanta a economia circular. Tá bom, em que esse material pode se transformar? Claro que o desafio é muito grande, ainda gostaríamos de ter várias outras soluções. Então, como eu falei em algum comentário aí, falando que sustentabilidade é um passo após o outro. Já temos grande novidade para falar de que o liner glacine dentro dos donos de marca se transformam em papel toalha, papel tissue que a gente fala, e as marcas podem comprar novamente para usar dentro do consumo, ou seja, a gente contribuindo, colaborando com a economia circular. Aqui dentro da Avery, por exemplo, nos banheiros, a gente usa o papel oriundo desse resíduo de liner glacine. Então, existe um grande parceiro nosso, que se chama Poupel, que nos ajuda a gerenciar esse resíduo, não só de liner papel, que eles reciclam esse material, mas também colaboram com a gestão do liner PET. Então, existem ainda o desafio de contribuir com a destinação do liner PET. Muitas empresas mandam ainda para outros destinos, mas como que a gente consegue desenvolver uma solução cada vez que promova ou o reuso ou a circularidade desse material? O liner PET dentro das marcas se transformam em fitilhos de amarração que contribuem ali para amarração de pallets e tudo mais. E o esqueleto, que é o resíduo dentro do convertedor, se transformam em fitilhos. Então, o que a gente faz? A gente não só contribui para que esse resíduo tenha um destino mais circular, a gente também ajuda na governança sobre isso. Ou seja, o que me garante que isso realmente está indo para o destino certo? Então, a gente tem toda a rastreabilidade para garantir para aquela marca e colabora com isso, com dashboards, mostrando parabéns, de 3 em 3 meses a gente manda esse material falando parabéns, você conseguiu economizar ou enviar X toneladas de toneladas de liner para um reciclador, e isso colabora com se você ajudou a economizar tanto em água, tanto em energia, e isso faz parte de algo que realmente a gente vai atrás para garantir a rastreabilidade disso. Quem pode ser beneficiado com isso é o convertedor e os donos de marca. Teve até um caso super legal, que foi da Natura, que é público aí, que foi um dos prêmios aí de embalagem,
em que eles inscreveram, porque o resíduo eles mandaram para reciclagem, se transformou em celulose novamente, em vez de mandar para transformar em papel tissue, eles mandaram para se transformar numa caixa do Ecos, né, do sabonete Ecos. Olha que legal, um resíduo fruto do ecossistema de embalagem do rótulo voltou a ser uma embalagem. Mais circular que isso, só o futuro aí que nos desafia para a gente transformar isso em mais materiais que voltem para a cadeia de rótulos. É um programa super legal, a gente vive promovendo esse material junto às marcas, junto aos convertedores, e eu faço um convite a todos que estão aí escutando o podcast para vir, procure por nós, para a gente entender como que a gente consegue colaborar. Cada convertedor, cada burn downer tem um desafio. Como que eu vou armazenar? Como que eu vou transportar? Para onde que vai? Então, cada localidade vai ter um desafio. Qual é essa quantidade que eu vou gerar? Então, a gente faz esse convite para a gente conversar e fazer um trabalhinho legal para cada um de vocês aí, para a gente realmente construir um futuro cada vez mais circular e sustentável. Então, o programa AD Circular nada mais é do que isso. Estamos bastante evoluído no Brasil, né? O programa existe na Avery em todas as regiões e cada região tem o seu desafio. E eu posso falar que aqui no Brasil a gente está muito evoluído. Perfeito, gente. Muitíssimo obrigada, Casey. Muitíssimo obrigada, Renato, pelas informações. E muito bom ter vocês aqui no Ondas Impressas. A gente que agradece, foi um prazer, uma conversa muito agradável, muito gostosa. Muito obrigado novamente pelo convite. Eu também agradeço aí, pessoal. Fica o convite para quem está escutando, fazer contato com a Avery, ouvir os convertedores, né, para a gente conversar sobre todos esses temas que a gente vem falando, né? Porque realmente é um desafio e para a gente ser ágil, inovador aí nas entregas, a gente precisa se falar. Joia, eu vou deixar os links, pessoal, no descritivo, vocês sabem, tanto nas plataformas de podcast quanto no YouTube, vai estar tudo lá. Pessoal, muito obrigada. Milton, uma beijoca, até o próximo episódio. Outro para você, Tânia, abração para todos, até o próximo.